Para ter direito ao auxílio-incidente tem que ter sequela, blá, blá, blá. No vídeo de hoje, vamos esclarecer o que pode ser considerado uma sequela. Separamos algumas perguntas que recebemos aqui para te ajudar com isso. Então, antes de começar, já vai lá, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a continuar com esse trabalho incrível que a gente está fazendo aqui no YouTube, principalmente para trazer informações para quem precisa. E se você sofreu um acidente, retornou ao trabalho, mas sente que algo não está como antes, esse vídeo é para você. Então, bora começar? Vamos para a primeira pergunta. Fiquei com um dos braços com mobilidade reduzida após uma fratura no ombro. Mesmo com cirurgia, não consigo mais levantar totalmente. Isso entra como sequela? Sim, a dificuldade que você tem de levantar o braço, mesmo depois da cirurgia e dos tratamentos, pode sim ser considerada uma sequela funcional. Isso dificilmente vai conseguir ter uma recuperação. Agora, o ponto mais importante para você descobrir se tem ou não direito ao auxílio é: essa sequela te atrapalha no seu trabalho? Vamos imaginar um exemplo, então. Um auxiliar de produção que precisa abastecer as prateleiras ou talvez até operar esteiras mais elevadas, tá? Se esse movimento de levantar o braço não acontece mais como antes, isso compromete diretamente a execução da sua função. Isso vocês têm que concordar comigo, né? Então, esse tipo de impacto prático, quando ele é comprovado, claro, com exames, com os exames de imagem, com relatórios, laudos, os laudos ortopédicos mais detalhados, isso pode sim ser reconhecido pelo INSS como uma sequela funcional. E só aí abrir caminho para o auxílio-incidente. Então, se você precisar de ajuda para juntar esses e outros documentos necessários para solicitar o auxílio-incidente, você já sabe que pode contar conosco, né? Tá, então vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Depois de uma queda, precisei colocar uma placa no tornozelo. Voltei a andar, mas não tenho mais o mesmo equilíbrio. Essa limitação pode ser reconhecida? Sim, quando há colocação de placa, parafuso ou qualquer outro tipo de implante ortopédico, é muito comum que fiquem limitações permanentes, como nesse caso, né, a perda de estabilidade, né, ou a dificuldade de manter o equilíbrio. Tudo isso é muito comum nesses casos. Isso pode sim ser caracterizado como uma sequela funcional, assim como a sequela anterior que a gente falou. Então, por exemplo, pensa aqui vamos trazer um outro exemplo, né? Vamos pensar aqui num operador logístico, tá? Ele que precisa andar o tempo todo dentro do galpão, subir escada ou movimentar cargas, tá? Se o tornozelo não responde como antes do acidente e isso afeta a segurança ou agilidade no trabalho, o impacto é diretamente na função dele. Então, para que o INSS reconheça isso, é fundamental apresentar os laudos médicos, os exames que comprovem essa limitação e uma descrição muito clara das suas atividades profissionais, tá? Esse conjunto é o que estabelece o famoso nexo causal entre a sequela e a sua realidade no trabalho. E aí sim te garante um direito a esse benefício. Então vamos para a próxima? Tive uma fratura no punho que consolidou com desvio. Para quem não sabe, acho que isso é quando cicatriza meio errado, sabe? Então o médico disse que não é mais possível corrigir. Isso pode ser considerado uma sequela permanente? Nossa, é uma pena, né? Mas sim, quando uma fratura se consolida com desvio e não há mais indicação de correção, isso costuma sim ser interpretado como uma limitação permanente, tá? Não vai ter cura. E se essa limitação afeta na sua rotina de trabalho, como é a maioria dos casos, e como acontece aí, por exemplo, sei lá, com montadores, operadores de máquinas, ou quem precisa usar ferramentas manuais com mais precisão, isso pode sim ser reconhecido como uma sequela funcional para o benefício, para o auxílio-incidente. Bom, então o INSS ele avalia não só a existência daquela lesão, daquele machucado, daquela sequela, ou talvez, né, nesse caso da placa, mas sim o impacto prático que ela causa no exercício do seu trabalho, da sua função no seu trabalho. E aí que entra a importância da documentação, gente. É imprescindível que você tenha a documentação correta para comprovar a sua necessidade. Então, aqui no MDM, a gente não faz o serviço jurídico, tá? Mas o que a gente faz é ajudar você a estruturar exatamente esse conjunto de documentos
com atenção aos detalhes, tá? Então, o nosso trabalho é te apoiar para que a sua necessidade seja compreendida da forma certa lá na hora da análise do INSS, tá? E isso é muito importante, eu garanto que traz uma relevância para você absurda. Bom, então já vamos aproveitar e já dar um gancho aí pra próxima pergunta, tá? Perdi parte de um dedo em um acidente na fábrica. Voltei ao trabalho, mas com adaptação. Provavelmente deve ter mudado de cargo, de posição, fazer outra coisa, tá, pessoal? Ainda assim, essa perda pode justificar o auxílio-acidente? Tá, esse caso é um caso mais complexo, né? Porque ele tá contando aqui, ele não contou todos os detalhes, mas acredito que dá pra gente ter uma noção, tá? Então sim, pessoal, mesmo com computações parciais, que podem até ser consideradas pequenas, né? Como a perda da falange, aquela pontinha de um dedo, elas são consideradas sequelas permanentes e frequentemente elas são atendidas pelo INSS por esse benefício, tá? Desde que impactem na execução da atividade profissional. Como eu falei, essa perda que você tem, ela tem que impactar de alguma forma no seu trabalho. Então vamos a outro exemplo. Imagina um operador de linha de montagem que precisa segurar pregos. Teoricamente, ele precisa da firmeza de todos os dedos. Se perdeu parte do dedo indicador ou médio, por exemplo, a pegada dele já não vai ser mais a mesma, o que pode atrasar a produção ou até exigir talvez o uso de ferramentas adaptadas. Mesmo que o impacto pareça pequeno, como segurar ali uma chave de fenda com mais cuidado, né, ou perder, sei lá, talvez a agilidade nas tarefas de precisão, a velocidade, isso já configura uma redução da capacidade funcional, a capacidade de trabalho. E esse mínimo impacto, se for comprovado, ele pode sim ser suficiente para fundamentar o direito ao auxílio-acidente. Nesse processo, o que faz diferença é a prova técnica. Então, se você tiver ali os laudos médicos que registram a amputação, exames que demonstrem a perda da força ou da sensibilidade, uma descrição mais clara da dificuldade disso no trabalho, tudo isso laudado, né, gente, com documentos, todos esses elementos juntos constroem um nexo entre a lesão, aquilo que você sofreu, né, o seu machucado, aquela sequela, e as atividades suas do cotidiano, mostrando que mesmo um detalhe, que talvez seja até aparentemente pequeno, pode ter um peso muito grande no seu desempenho profissional, na sua rotina profissional. Então, bora para a próxima pergunta. Depois de uma cirurgia do joelho, fiquei com rigidez e dificuldade para dobrar a perna. Isso interfere no meu trabalho. Esse tipo de limitação é reconhecida por auxílio-acidente? Sim, quando a articulação do joelho perde a mobilidade ou de qualquer outra parte do corpo, tá? Depois de uma lesão, depois de um acidente, o que seja, e gera dificuldade para dobrar ou esticar completamente a perna, isso pode sim ser considerado uma sequela funcional permanente, especialmente se isso comprometer a execução das tarefas do dia a dia, principalmente ali no trabalho, tá? Então pensa aí numa pessoa que precisa subir e descer escadas com frequência, trabalha num prédio talvez, um sobrado que tem que ficar subindo e descendo, ou uma pessoa que trabalha em pé por muitas horas, ou precisa agachar para pegar peso, para alcançar alguma coisa ali embaixo. Se essa rigidez atrapalha qualquer uma dessas ações, já existe um elemento muito importante para o INSS considerar o auxílio-acidente para aquela pessoa. O mais importante aqui, gente, é provar. Até porque falar, até papagaio fala, né, gente? Então, os laudos médicos com descrição precisa da limitação, os exames de imagem que mostrem a condição do joelho nesse caso, né? E até mesmo um relato sobre isso, de como isso interfere na sua rotina no trabalho, ajudam muito nesse processo. Quanto mais documentos a gente reunir para conseguir comprovar aquilo, melhor. E é exatamente nisso que o time da MADM pode te ajudar, tá? Então, já entrando nesse parênteses, a gente organiza os seus documentos, orienta sobre os laudos certos, mostra como transformar o seu histórico em informação técnica, do jeitinho que o INSS precisa para analisar, tá? Então vamos lá, se esse conteúdo te ajudou, vou pedir um favor muito grande para vocês. Ajuda a gente a crescer esse canal, se inscreve aqui, deixa um like e comenta aqui embaixo as suas dúvidas, tá? Toda semana a gente traz informações sem aquele juridiquês para te ajudar a entender realmente os seus direitos. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo e até mais!